Olá, meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas, sejam bem-vindos à primeira playlist sobre filmes. Exatamente, nós vamos falar agora sobre Spook Movies, séries, filmes de terror, coisas de terror que Hollywood, e agora Netflix, por que não, anda colocando nas caraminholas das 6. Nós vamos abordar temas interessantes sobre será que é verdade, não é verdade, que o Spook está me enganando, Hollywood está mentindo para mim, e nós vamos verificar isso, se realmente tem algo ou não, a partir de agora. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Spook Movies. Olá, meus amigos do canal, voltamos aqui e eu, olha só, hoje estou de mão, literalmente. Superman, exatamente, por que não? Vamos começar bem, não é mesmo? Eu gosto de Superman, acho interessante, mas que ele apanhou feio do Batman, apanhou, não é mesmo? Pois é, eu acho que se o Super-Homem naquele filme não tivesse tido um complexo de identidade, o Batman não tinha durado. Mas vamos ao que interessa, hoje nós vamos comentar um seriado que está tomando a Netflix, não é mesmo? Todo mundo gosta de Netflix. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é ligar Netflix e ficar assistindo lá os filmes, assistindo Game of Thrones, Walking Dead, Zumba Nation, todo mundo gosta dessas séries. E chegou uma série nova de terror chamado Haunted. Como assim? Eu não vi nenhuma Haunted na Netflix. Vocês viram uma série chamada Eu Vi, né? Eu Zóio. Pois é, abrasileiradamente virou Eu Vi, não é? Coisa estranha, nome feio pra caramba, né? Mas em inglês é Haunted, que seria amaldiçoado, ou atormentado, ou assombrado. Mas ficou abrasileiradamente conhecido como Eu Vi. Pois é, podia ser, né? Ou assombrado muito louco, ou assombrado mais uma vez mais maluco ainda, que geralmente são os nomes que a televisão brasileira coloca, não é mesmo? Um assombrado muito louco, que é a nova série do Netflix, Eu Vi, Haunted. Bom, para vocês terem uma ideia, essa série começou aí com apenas 6 episódios e se baseia no que eles chamam de histórias de pessoas reais, que foram aí perseguidos por espíritos alienígenas e até mesmo o bicho-papão. Bom, só para vocês terem uma ideia, na primeira temporada, a série chegou a oferecer aí um olhar aterrador sobre pessoas que testemunharam eventos sobrenaturais, meio que peculiares, tá? São assustadores e até certo ponto extraordinários, por que não? Onde pessoas comuns compartilham com seus amigos, familiares, filha, cachorro, papagaio, parentes e até os obsessores que os perseguem, as suas histórias, seus assuntos, seus temas mais assustadores e que, obviamente, continuam aí aterrorizando-os e trazem aí uma reconstituição até onde eles lembram, né, do que ocorreu. E vocês vão entender o porquê disso. Bom, no primeiro episódio, e que eu achei muito curioso, e que eu sempre bato nessa tecla, cuidado com as coisas que nós contamos aos outros, não é mesmo? Porque a gente sempre aumenta um ponto mediante um conto. Eu vou contar para vocês essa história. A primeira temporada, né, ela remete ao primeiro capítulo de um cara chamado Jason Hawkins. Podia ser Jason Voorhees, mas é Jason Hawkins, que ele é assombrado pela famosa Mulher de Branco. A Mulher de Branco ataca novamente. Mulher de Branco já é algo tradicional, corriqueiro, todo mundo já, meu Deus do céu, é a famosa Mulher de Branco. Mas eu vou contar para vocês essas histórias e depois a gente vai ver se realmente é verdade ou não, se é mentira, se é aí alguém aumentando essas histórias para criar um contexto mais assustador para a Netflix poder rodar esses vídeos. Mas vamos lá. Então esse cara chamado Jason Hawkins. O Jason conta a sua história mediante uma roda de amigos e familiares. Então fica lá os amigos, fica a filha, fica a namorada, fica lá uma galera em volta e ele vai ser submetido a uma espécie de um teste.
tá? Um teste para suas emoções, um teste mediante os seus amigos, para ver se realmente é sustentável ou não o que ele vai dizer. Bom, ele parte do princípio de que ele veio de uma família pobre. O pai dele era motorista de caminhão e que ele vivia em hotéis. Não sei se eram motéis, mas hotéis. Então ele fica indo de hotel a hotel, viajando junto com o pai, junto com a família. Muito bem. Em um desses lugares, ele lembra que ele chegou a testemunhar um assassinato. Então ele estava num estacionamento e, de repente, num desses estacionamentos da vida, saiu um cara correndo com aqueles machados de bombeiro na mão e aparentemente ele tinha matado uma pessoa no estacionamento. Ele chegou a ver, de acordo com as histórias dele, e o cara tentou invadir o restaurante que estava nesse estacionamento, onde ele estava com o seu pai. E aí foi a polícia e executou o cara antes de entrar no estacionamento. Então ele já tem um trauma de infância, o trauma da morte. Ok, todo mundo tem medo da morte? Eu acho que sim. Mas nesse caso, o trauma da morte pode ter ocasionado sequelas bem sérias. E para uma criança, tudo torna-se então algo muito potencializado. Ao final, ele acabou se mudando para um apartamento numa pequena cidade da Califórnia, tá? É a cidade de Anaheim, o bairro de Anaheim, tá? Na Califórnia. E existia um mistério, uma história estranha, uma história sombria nesse apartamento onde ele foi morar com a sua família. Aparentemente os vizinhos sabiam de algo, mas ele não sabia de nada. Ele só ficava escutando as conversas dos vizinhos, coisas estranhas. E, obviamente, para uma criança de 5 ou 6 anos, coisas estranhas, para quem viu um assassinato, começam a aflorar, não é? Medos começam a surgir e algo acaba tomando forma no seu apartamento. E essa forma, né, como se surge, como se manifesta? Então, barulhos estranhos, murmúrios estranhos, várias vezes seu nome sendo citado, até o ponto em que a porta do armário se abre. E aí sai Geraldo. Não saiu Geraldo, mas ele viu uma mulher enforcada, toda de branco. Ou melhor, parcialmente de branco, né? Porque ela estava ensanguentada. Então não é a mulher de branco, é a mulher branco, vermelho, vermelho, branco, branco, vermelho, vermelho, branco, que está ali enforcada dentro do armário. E ele para que nem o Chaves, não é? Brincadeira, mas obviamente que a melhor resposta é a sua coberta. Ele vai falar com os pais: papai, por favor, me ajuda, tem a mulher de branco, vai me pegar, eu não sei o que eu faço, estou vendo coisas e tudo mais. E o pai dele, como era uma pessoa meio bruta naquela época, dava-lhe sentada, dava-lhe uns tapas, não é mesmo? Meu filho tá louco, tá vendo um monte de coisa, eu tô com o estresse do meu trabalho, não me enche os pacová. E acabava agredindo o filho. Então, assim, agressão do pai, agressão da mulher de branco, agressão do pai, agressão da mulher de branco, eu prefiro a mulher de branco. Então, ele não mais amolou a família dele e aguentou calado. Mas, com o tempo, as coisas foram piorando. E as coisas tomaram uma certa proporção maior. Então, obviamente, dia após dia, escutava voz, barulhos, a porta do armário abria e fechava, e a impressão de que aquela mulher estava sempre o perseguindo, sempre atrás dele. Algumas cenas chamam a atenção, e aí a gente até questiona a veracidade dos fatos. Então, a questão do banho, por exemplo. Então, o Jason, né, vai tomar o seu banhinho de banheira, todo feliz da vida, e a água torna-se vermelha, sangue na banheira. Ele sai correndo, grita e tudo mais, a mãe vem, entra no banheiro, limpa o chão sem falar nada. Rapaz, se é minha mãe me dá um cacete, vai falar: cara, o que é isso? Se cortou? Tá brincando de giz na banheira? Pintou a banheira? Cadê o guache? Eu já tinha apanhado, mas ela ficou caladinha, limpou a banheira e não falou mais nada. Anos após anos, ele foi sofrendo com esse martírio, até o dia que houve a mudança do apartamento. E quando os pais conversam com os vizinhos falam: pô, ainda bem que você se mudou, não sabia que vocês iam aguentar tanto, afinal, aí morreu uma mulher e seus 2 filhos, a qual ela os executou. O Jason ali fala: ei, mas ninguém me fala nada, e eu aqui, como é que é? Ninguém me fala nada, ninguém vai dizer nada, porra, eu sou o último a saber? Aí ele pegou um facão, matou toda a família, foi pro Crystal Lake. Não, ainda não.
E ele se muda. Ele se muda para um outro bairro, um bairro que seria um bairro mais pobre, mas que estaria mais, vamos dizer assim, amigável para a sua existência, não é? E aí ele se muda, tem os vizinhos novos, tem uma galera nova, ele vai para a escola e tudo mais, e um dia ele estava lá andando com a sua bike, achando que tudo já tinha mudado, afinal mudou de casa, mas né, a assombração deve ter mudado também, agora vem uma outra. E ele é atropelado, né? E nisso que ele é atropelado, ele é levado para casa desse amigo dele e ele estava lá vendo se iria não ser cuidado, porque o cara que atropelou sumiu. E ele viu que tinha uma senhora sentada no sofá, essa senhora olhou para ele e soltou aquela pérola, não é mesmo? Como assim você não morreu? O senhor deveria ter morrido. Nessa hora ele morre de medo, né? E aí ele chega em casa, assustado e tudo mais, não sabe o que fazer. Ele resolve se pirulitar, ou seja, pega as coisas dele e fala, que bando de maluco, me vou embora. Ele arruma uma namorada, arruma um emprego, começa a construir a vida dele, começa a dar atenção para outras coisas e essa tormenta meio que para. Ele fala, bom, graças a Deus parou, não é mesmo? Agora eu tenho uma casa para cuidar, tenho uma namorada, tenho né, outras coisas na vida. E não, na verdade continuou. Jason estava errado. E aí Jason, infelizmente, saindo do seu emprego no boliche, ele reencontra a mulher de branco. E de novo Jason dá uma de chaves e ele desmaia, ok? No que ele desmaia, ele é ressuscitado por bombeiros e esses bombeiros olham e falam, bom amigão, você morreu e nós estamos te trazendo de volta à vida. Ele é levado para o hospital e no hospital o médico diagnostica ele, vai diagnosticá-lo com insolação e desidratação. Ok, e então o médico fala, amigão, realmente você quase foi embora, quase morreu. E nessa, ele acredita que a mulher de branco o abandonou, porque era o que ela queria, que ele morresse. Mas, ups! Conversando com os amigos, conversando com a família, ali na frente de todo mundo, comprova-se que a mulher não o abandonou. Esporadicamente, ela ainda aparece. Vamos agora discutir o assunto. Vamos entender alguns princípios e até onde vai o bom senso nessas histórias e até onde vai a veracidade dos fatos. A mulher de branco. Espiritualmente existe uma mulher de branco? Não. Existem milhões de mulheres de branco. Por quê? A mulher de branco, ou um espírito de branco, um espírito que plasma-se de branco. O branco ele representa a consciência numa escala de espectro de cor, onde nós temos a ausência de luz e o branco é a total manifestação da luz, tá? Então, a total manifestação da luz é a abertura da consciência máxima. Então, esse espírito de branco, ele atinge a sua consciência. Ok, beleza, entendi. Mas por que um espírito perdido pode se plasmar de branco? Este é o erro da história do Sr. Jason. Um espírito de branco, quando ele está de branco, sendo, vamos dizer assim, um espírito que não está evoluído, ou ele está atingindo a sua evolução da percepção, ou seja, ele está percebendo realmente o universo, ele está começando a ter uma percepção das coisas e ele não irá atacá-lo, já que ele atinge a consciência, ele volta ao estado de reencarnação, ou existem raros espectros que se plasmam de branco, mas, nesse caso, seriam obsessores de altíssimo nível, com muita raiva e muita fúria, e eles não teriam essa característica bonitinha como ele viu de um espírito. E eles teriam características extremamente mais animalescas, extremamente agressivos. Tá? O porquê que eles utilizam o branco? Eles têm uma arbitrariedade de cores, então eles têm uma certa liberdade, podem ser tanto fêmeas quanto machos. Leia-se, não existe mais a característica de homem ou mulher, fêmeas ou machos. O que o Jason viu foi simplesmente um espírito que não deveria ter uma característica de branco. Ela poderia estar usando uma roupa de hospital ou poderia estar usando uma roupa absolutamente
mundana como era lembrada. Aí sim, tá? Essa característica faltou de ser colocada, porque quando fala uma mulher de branco, o branco não é o espectro dela, e sim as características que ela mantinha ainda em vida. O enredo deveria ser não mulher de branco, né, mas uma mulher que faleceu, um morto, um vulto, um espírito, e principalmente porque ela não estava de branco, ela estava com uma roupa ensanguentada. Este é um dos problemas. Segundo problema, a ação dos espíritos sobre a matéria. Jason relata no seu Haunted, né, não é mesmo? No seu episódio Meninos Eu Vi, ele relata que a porta do armário toda hora abria, fechava, fechava, abria, fechava. E que ele viu ela enforcada no armário e que ela cortou a corda e veio que nem a Samara, não é mesmo? Ou que nem o Homem-Aranha reumático, descendo ali, cair no chão e ficar... Jason! Aí nós também temos uma ressalva. A ação dos espíritos sobre a matéria é muito questionável e sempre será questionável. Espíritos podem agir sobre a matéria? É raríssimo acontecer. Raríssimo, tá? Talvez 0,1% da amostragem realmente seja real. De todos os testando demos, todos os análises que eu fiz, de todos os tratamentos que eu fiz ao longo de 15 anos, tá? Sobre a matéria, ou seja, um espírito mover um objeto, eu nunca vi. Eu nunca vi, tá? Realmente, olhando assim, aos olhos nu, vendo um espírito levantar um mouse, ou o espírito levantar um teclado, ou levantar um microfone de lapela, eu nunca vi. São 15 anos tratando pessoas e 25 anos estudando religião. Então, quer dizer, o espírito consegue abrir e fechar uma porta de um armário tranquilamente, constantemente. De novo, os relatos do Jason são muito questionáveis. Ele viu a mulher enforcada e, mediante a todas as roupas que ele tinha no armário, sei lá, ou as roupas esparçadas, ele viu a mulher descendo e vindo na sua direção toda hora. Para uma criança de 6 anos, eu acho que se ele tivesse visto isso sem parar, ele teria surtado, ok? Ele teria ido para um manicômio, ou ele teria fugido de casa, ou ele teria matado os pais, ou ele teria feito qualquer outra coisa, mas ele se manteve passivo vendo uma cena dessa constante. Eu duvido, nenhum ser humano conseguiria lidar com um trauma tão grande dessa maneira. Ele provavelmente deve ter visto ou tido a impressão de ver alguma coisa, ok? E até mesmo eu, nos meus 50 bilhões de fatos, as quais eu relato, eu digo muitas vezes que em alguns momentos aconteciam coisas, em outros momentos não aconteciam coisas. Eu fiquei anos sem ter experiência sobre o mundo espiritual, o qual eu adquiria ainda conhecimento sobre a matéria, fiz meu cursinho, fiz minhas aulas, tive a minha educação física, né, educação material, né, educação física no sentido de voltada à matéria, não educação espiritual. Então, assim, existem momentos na vida. Muito bem. A cena da banheira é péssima e muito questionável. Quer dizer, Jason está lá na banheira, tudo, né, formoso, passando o seu gelzinho no cabelo, seus frufru, e de repente a água vira sangue, né? Parece que é a história de Jesus Cristo. A água vira vinho? Não, a água virou sangue, né? E aí ele sai correndo, grita para a mãe vai lá, fica quieta e fica limpando o sangue da banheira. Vem cá, que ser humano faria um negócio desse? Eu queria entender. Até porque, se você tem um ser humano que está com uma banheira cheia de sangue, você vai pegar esse cara e vai levar para o hospital porque alguma coisa aconteceu, primeiro. Segundo, você não vai querer ficar num apartamento que a banheira virou sangue, não é mesmo? Não vai. Você vai pegar a criança e falar, filhoto, pega as suas coisas, a gente vai dormir na casa do Pedrinho e foi um abraço, tá bom? Deixa a casa pro diabo. Diabo, a casa é sua, fica tranquilo, nós estamos caindo fora. Mas não acontece. Ou seja, na maior calma do mundo, a senhora vai lá e limpa o sangue que está no chão. Ou seja, cara, não é real, tá bom? Essa cena não é real. Isso aí foi criado, tá bom? De novo, vamos ressaltar o terror. E ressalta-se o terror. Então é completamente mentirosa essa cena. Jason escuta, então, a família ali, né, falando com os vizinhos, e eles se pirulitam, por quê? Porque a pobreza pesa, e não porque o demônio está pesando, tá? Então, entre o demônio e a pobreza,
ou eu fico num apartamento rico com um demônio, ou realmente a crise econômica está tão séria que eu vou sair fora. Ó, demônio, a crise econômica é pior que o demônio, então eu vou pegar minhas coisas e vou pular fora do apartamento. Eles saem, tá bom? Muito bem. Aí ele vai para um lugar bom, que ele acredita ser bom e tudo mais, e tem um acidente de carro, olhando num nevoeiro. Ou seja, tá uma baita névoa e ele disse que a mulher de branco estava lá. Cara, qual é a chance de num nevoeiro ele ver uma mulher de branco? É sério, é impossível, tá? Então ele teve a impressão de ter visto. Ele teve a impressão. E aí ele foi atropelado, ok? Se realmente isso aconteceu, tá? E aí ele pega as coisas dele e se pirulita de uma vez, né? Tem lá a grande pergunta que a amiga dele fala, né? Porque ele foi na casa do amigo, enquanto a família estava decidindo o que ia acontecer com ele, se ia pro hospital, não ia pro hospital, ia chamar a família, o que ia fazer. Uma das parentes que estava lá na casa olha para ele e fala, Geraldo. Não, olha para ele e fala novamente, né? Você devia ter morrido. Até minha avó falaria isso, ok? A minha avó se descobre, pô, vó, tive um acidente de carro, fiquei inconsciente. Ela fala, mas a primeira coisa que ela fala, Rô, você devia ter morrido então, não é mesmo? Minha avó falou que eu devia ter morrido, então é o demônio se manifestando. As impressões são as melhores. Mas beleza. Aí ele sai, arruma um emprego, não é mesmo? Ok, saiu de casa. Até agora o pai e a mãe, ninguém se manifestou. Ele pegou as coisas dele e se pirulitou, tá? De novo, criança esperança, o cara sai fora de casa e vai lutar pelo direito da sobrevivência. E aí ele vê a mulher de branco, na hora que ele sai do boliche, ele desmaia novamente. Foi constatado um quadro de desidratação e de insolação. Cara, quando você está desidratado com insolação, você está delirando, você está vendo coisas, você entra realmente num processo de cansaço, de estresse, de exaustão, e aí você fica vendo coisas, é óbvio. Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que durmo quase nada, eu durmo 4 horas, 5 horas por dia, tá? E o resto do meu dia eu tento aproveitar ao máximo, fazendo vídeos, editando vídeos, estudando música, indo para academia, fazendo um monte de coisa. Obviamente que chega a certos momentos em que eu estou muito cansado e eu não consigo dormir à tarde. Recentemente eu comprei um monte de vitamina para me ajudar, para me dar ânimo. Tenho 43 anos. Falei, pô, vou comprar umas vitaminas. Comprei umas vitaminas. Beleza. Tomei uma vitamina lá que eu nunca ouvi falar. Uma planta, sei lá como é que chama a planta, a Dani que sabe. Tomei. Comecei a ver tudo branco. Tudo branco. Tudo. Comecei a ver manchas e manchas e manchas e manchas. Eu falei, cara, é meu fígado, está atacado. Olhei para a Dani e falei, Dani, eu vou ficar de cama um pouquinho, vou deixar o meu corpo se estabilizar e vou tentar expelir isso aqui pela urina. Eu tive uma hipoglicemia. Quer dizer, eu vi a mulher de branco, eu fui atacado por imagens de branco. Eram milhões de mulheres de branco que estavam me atacando? Não, era um ataque de hipoglicemia. Beleza, depois à noite eu recuperei, fiquei normal, fiz até os atendimentos que eu deveria. Eu deixei o meu corpo estabilizar. As pessoas passam por isso, e foi o que o Jason passou. Ele não viu nenhuma mulher de branco, ele teve um processo sério de doença. Ele teve insolação, ele teve um cansaço, ele teve estresse, ele teve desidratação e começou a ver coisas. Ok. O mais interessante é, quando perguntaram para o Jason, mas acabou, né? Depois disso, quando você foi ressuscitado pelos bombeiros, houve o laudo médico, comprovaram-se que você estava praticamente delirando, não é mesmo? E aí, acabou a história, não é mesmo? Não. Ups! Ela continua me assombrando. E ele acreditava. A frase épica e mais marcante desse primeiro episódio foi: eu achava que as casas eram assombradas e não as pessoas. Jason, é assim, vamos lá. Sai do Crystal Lake e vem cá, vamos conversar. Jason, as assombrações, como todo mundo coloca, mas é um termo ridículo. Vamos colocar assim, o mundo espiritual, ele pode se fazer presente dentro da casa de um indivíduo ou em sua vida. Tanto faz. Você pode ser assombrado por qualquer coisa, inclusive pelos seus próprios medos, pelo seu passado, por tudo aquilo que o seu pai lhe fez, por todos os traumas que você mesmo gerou a você e a sua família gerou a você. Você é constantemente assombrado.
Numa avaliação clínica e psicológica, você seria reprovado. A mulher de branco provavelmente iria ser muito questionada sobre todos os traumas que você teve em sua infância, os maus tratos, a agressão que você sofreu pelo seu pai, os problemas de saúde que você tinha, as questões de alimentação. Milhões de pontos iriam ser questionados sobre a existência da mulher de branco. De novo, seres de branco no mundo espiritual existem? Existem. Eles iriam perder tempo te atormentando? Honestamente, Jason, não. É o seguinte, por que espíritos ficam atrás dos seres humanos? Qual é o intuito? O porquê que a manifestação espiritual ocorre para algumas pessoas, para outras não? Por que a manifestação espiritual é tão forte em alguns casos e outros não? Seriam as pessoas mais abertas? Jason, não foi comprovado nada da sua espiritualidade. Você não falou nada a respeito da sua sensibilidade, se você é sensível ou não. Se você é psíquico ou não. Se você tem alguma faculdade mental hábil para poder lidar com o mundo espiritual ou não. Simplesmente, você é uma pessoa normal, que estava passando por um trauma e criou um enredo de uma possível tormenta de uma mulher de branco sobre a sua vida. Espíritos entram e saem da vida das pessoas? Sim. Eles têm interesse sobre as pessoas? Sim. Eles se conectam às pessoas? Poucos espíritos se conectam às pessoas. Quem se conecta mais às pessoas são os obsessores. São criaturas mais ardilosas do mundo espiritual porque tiram proveito das pessoas. Espíritos por si só, vultos, eles só são passantes no mundo espiritual. Eles vêm, eles olham, eles entendem, eles interpretam. Alguns evoluem, outros permanecem e se tornam obsessores ao longo do tempo. E esses obsessores, sim, podem nos fazer mal. A sua mulher de branco, aparentemente, era simplesmente um espírito de uma mulher que estava perdida procurando seus filhos. Mais nada. A questão é, um ponto que seria crucial e que provavelmente demonstraria a verdade de Jason, se ele me dissesse, eu tentei me matar várias e várias e várias vezes. Ou eu tentei matar os meus pais. Por que isso? Se um espírito realmente, ele se faz tão presente assim na vida de um ser humano, tudo que tem de registro no corpo de energia desse espírito vai transpassar para as pessoas. Então a sua vontade de matar, a sua vontade de se matar, a vontade de matar os outros, ela vai existir. Porque é a última lembrança que se torna tão forte, tão vívida, dentro do corpo de energia dessa mulher. Então você teria essa mesma vontade. Eu já estive numa clínica tratando pessoas com problemas mentais sérios, distúrbios psicológicos, onde as psicólogas me relatavam isso, dizendo, essa pessoa quer se matar. Por quê? E levantando os dados não comprovava nada, mas quando a gente levantava o laudo analítico espiritual da pessoa, sobre tudo o que aconteceu espiritualmente na vida da pessoa, o que ela estava sendo atormentada eram espíritos que tinham se matado e que só a presença deles do lado levariam Jason a possível morte. E isso não foi relatado no vídeo. Então eu questiono muito a veracidade desta primeira história. Eu acho que muita coisa foi aumentada. A ideia é interessante. A proposta do Netflix de trazer histórias de pessoas reais, mas não histórias reais. Trazer histórias de pessoas que realmente existem, mas elas são histórias. Elas não são fatos comprovados. Eu sempre bato nessa tecla. Eu questiono muito as histórias das pessoas, porque as impressões que as pessoas têm são mais fortes do que os fatos em si. As pessoas trazem muito mais impressões de eu acho que era uma mulher de branco do que realmente comprovar que era uma mulher de branco. Esse é um problema. Quando nós temos as habilidades, e que o Jason não constatou em nenhum momento, habilidades de clarividência, mediunidade, percepção, habilidades que fazem com que as suas percepções fiquem afloradas e justifique realmente o que ele está vendo, para mim, ele é simplesmente uma criança que estava com muitos traumas relacionados à família e ele criou uma espécie de um espírito que o atormentava. Essa mulher de branco era simplesmente uma história baseada num trauma que Jason tinha em sua infância.
De novo, ele teve milhões de possibilidades na vida, procurou a igreja não ajudou, a Bíblia não ajudou, o batismo não ajudou. Ele se tornou um descrente a Deus, e ele relata isso na história, e é extremamente forte. Ele não procurou mais ninguém, ele não procurou um centro espírita, ou seja, um médium, um psychic, qualquer tipo de pessoa que pudesse não somente explicar quem era essa mulher de branco a ele, mas a habilidade de retirar essas energias sobre ele. Os Estados Unidos é extremamente amplo em termos de religiões ou descoberta de novas religiões. Ele poderia muito bem ter ido atrás do Batatinha, da Teresa Caputo, mas não breca, do médium de Hollywood, não é mesmo? Aquele lá, o nosso Macaulay Culkin paraguaio. Ele não fez nada disso. Então, assim, tome muito cuidado com as histórias que são contadas a vocês. Tome muito cuidado com as histórias que vocês vão ouvir, seja por meio do Netflix, seja por meio do Discovery Channel, History Channel, Hollywood ou qualquer outro mecanismo, meio de comunicação com vocês. Até mesmo essas historinhas que os youtubers gostam de contar para vocês. No meu canal, eu não coloco histórias de inscritos. Uma, porque eu acho que a história é intrínseca a cada um. Segundo, eu não estava lá para ver se era verdade ou não. Então, eu não posso partir de um princípio que é verdade. Então, assim, novamente, tomem cuidado com as referências que vocês veem, escutam ou se apoiam aí na internet ou nesses veículos de streaming, vídeos que vocês gostam. Coloquem o pé no chão e se fundamentem sobre o que é a realidade dentro do mundo espiritual. E isso daí não é uma realidade total, é uma realidade parcial. Ok? Muita coisa foi aumentada, muita coisa foi criada, muita coisa foi colocada para vocês com o intuito de potencializar o medo e fazer com que vocês vejam o segundo episódio, o terceiro episódio, o quarto episódio. Ok? Bom, é isso. Hoje iniciamos, então, o primeiro episódio do Spook Movies. Eu vou trazer para vocês comentários de vídeos, comentários de séries, comentários de coisas interessantes para a gente poder esclarecer se é factível, se não é factível, se existem casos reais sobre isso e se as manifestações elas são verídicas ou não, ok? E um recado para o Nefrisk, né? Ô Nefrisks, esse canalzinho que tem um monte de filmes interessantes, dá uma olhada no meu canal, fica a dica, dá uma olhada nos meus vídeos 50 bilhões de fatos sobre a minha vida. Quem sabe eu acho que seja muito mais interessante do que você alimentar o eu vi para algo mais real, tá bom? Muito obrigado a todos, sejam todos muito bem-vindos e aqui iniciamos mais uma saga, mais uma playlist, mais vídeos. Sejam bem-vindos ao Spook Movies.